aí, pessoal? Mais uma vez eu tô de volta para trazer uma resenha de livro aqui no canal. Essa que vai ser uma resenha especial, já que é a primeira biografia que eu trago por aqui. E ninguém melhor, né, para ser o personagem principal dessa biografia do que o homem, a lenda. Ele que hoje, 3 de outubro de 2022, está completando 41 anos. Zlatan Ibrahimovic no livro Eu Sou Zlatan. Livro que saiu fora do Brasil no ano de 2011. Eu li na época em italiano, também li no Kindle e chegou aqui em uma edição da editora Realejo no ano de 2017. A editora Realejo, inclusive, que é da minha cidade aqui, Santos. E para mim é um imenso prazer poder estar trazendo essa resenha do Ibra, porque, cara, como eu disse, ele é um dos meus maiores ídolos no esporte. Assim, tenho até uma ligação emocional, porque ele jogou e joga atualmente no meu time, o Milan, da Itália, e eu acompanhei grande parte da carreira dele devido a isso, mesmo nos rivais, e depois, e atualmente no Milan, e também nos outros clubes de outros países por onde ele passou. E esse livro eu recomendo ele demais para todo mundo que é fã de futebol, para quem é fã do Ibra, para quem é fã de personalidades fortes, porque aqui nós vemos um relato nu e cru do Ibra, assim, ele fala tudo mesmo, né? Para David Lagercrantz, que é um escritor assim conhecidíssimo sueco, inclusive ele assumiu a série Millennium, né, após a morte do autor, e ele conta muito bem essa história toda do Ibra, começando desde lá da infância, em Malmö, em Rosengard, nós vemos, né, o Ibra ali em um bairro, em uma região da cidade paupérrima, violentíssima, com a criminalidade à solta, e o próprio Ibra já dando demonstrações de sua personalidade forte, de seu gênio complicado, ali, né, arrumando brigas na infância, roubando bicicletas para ir para os treinos ou mesmo para os rolês dele, o relacionamento dele com a família, com o pai e com a mãe que geralmente gritavam com ele, os irmãos, ele que também gritava com todo mundo, a família dele, todo mundo se xinga, segundo o próprio, e nós vamos vendo, né, tudo isso ali, inclusive uma coisa que eu não sabia, o Ibra teve meningite, ali com 12, 13 anos, uma doença seríssima, e ele conseguiu vencer, né, como sabemos, mas é um relato até assim meio tenso do livro, de você saber disso, né? E depois vai entrar na parte realmente do futebol, ele ali no começo no Malmö, com 17 anos, chegando primeiro nas categorias de base, depois no time principal, sendo lançado meio que na fogueira, com o time brigando contra o rebaixamento. Ele não consegue evitar o rebaixamento do Malmö, mas depois no ano seguinte, já né, aflorando mais o futebol dele, consegue reconduzir o Malmö à primeira divisão, e depois na primeira divisão começa a destruir os outros times, até que ele chama a atenção do Ajax, da Holanda, e se transfere para lá com assim, uma transferência milionária, né, para o Ajax. Lá no Ajax ele tem um começo um pouco complicado, de uma adaptação meio difícil, porque o Ibra nesse começo de carreira ele não era esse matador como que nós conhecemos, ele preferia, né, o drible, o lance plástico do que o gol. E vendo isso, né, ele começa a ter essa dificuldade no Ajax, até que depois ele começa a se adaptar cada vez mais e a chamar a atenção de clubes maiores do futebol europeu. E, entre eles a Juventus, que é por quem ele opta, né? Inclusive ele tem aquele lance mágico do Ajax, da despedida dele, né? Aquele gol antológico que ele faz, e depois se transfere para a Juventus ali em 2004, chega na Juventus, que era um verdadeiro esquadrão na época, nomes como, né, o Thuram, o Cannavaro, o Del Piero, e começa a se destacar lá, onde conquista 2 Scudettos, ali que depois vão ser perdidos, né, no caso do Calciopoli. Mas ali ele encontra, né, um técnico que ele diz que mudou a carreira dele, mudou a forma dele de ver futebol, o Fábio Capello, que inclusive, né, exige dele que ele comece a finalizar e bota ele numa cena do livro, assim, uma passagem muito legal, bota ele para assistir uma fita de gols do Van Basten, que o Ibra toda hora é comparado com o Van Basten, né, o famoso centroavante holandês dos anos 80 e 90, e o Ibra, né, vai cada vez mais se aproximando de ser esse matador. Até que vem o caso do Calciopoli, onde a Juventus é rebaixada para a segunda divisão, e ele deixa a Juventus e fica ali, né, a disputa entre Milan e Inter na época para ver quem vai levar o futebol dele. Eu acompanhei isso na época em tempo real e foi super frustrante, porque ele estava praticamente fechado com o Milan, e aqui no livro nós vemos os detalhes da negociação, né, o que deu errado. Ele acaba optando para ir para a Inter, porque a Inter estava ali há muito tempo sem ganhar, né, sem ganhar um título italiano, estava 18 anos praticamente,
e ele tem esse lado, né, de querer sempre estar do lado do mais fraco. E nós vemos também ali um outro motivo, que é uma conversa que ele tem, uma reunião com o Ariedo Braida, um dos diretores do Milan na época, e o Ariedo Braida fica falando que ele, para se tornar uma grande estrela do futebol mundial, como o Kaká, por exemplo, que era o Kaká isso, o Kaká aquilo, e aí o Ibra fica com raiva e resolve ir para Inter mesmo, infelizmente, né? Inclusive estava tudo acertado com o Milan ali praticamente em um momento, o Berlusconi já estava preparado para ir para o Giannino, que é um restaurante ali onde se comemorava, né, as contratações do Milan, mas ele acaba acertando com a Inter e tem 3 anos lá de matador, ganhando, né, os 3 Scudettos, tirando a Inter da seca, inclusive num jogo ali épico, né, contra o Parma, que a Inter estava disputando o título até a última rodada, ele estava no banco, voltando de lesão, ele volta, entra durante o jogo e faz os 2 gols do título, e toda essa história vai sendo contada, inclusive, né, esse feeling com a torcida da Inter, que apesar de tudo isso, parece nunca ser despertado completamente, principalmente em algumas passagens que nós vemos, né, ali no jogo contra a Lazio, em que ele vira o jogo para a Inter e manda, né, os torcedores da Inter, os ultras, calarem a boca, né, a torcida organizada da Inter, o que o vai levar depois, né, à saída dele para o Barcelona também. Mas ali ainda antes na Inter também tem a conversa dele com o Mourinho, que é um outro treinador que ele respeita muito, né, um cara motivador e que cuidava dos jogadores muito bem. Até que realmente chega a passar a transferência dele para o Barcelona, uma das transferências mais caras da história na época. E aí entramos num dos pontos principais do livro, né, que mostra o que deu errado nessa transferência. Toda a história contada, a versão dele, né, do relacionamento dele com o Guardiola, onde ele se refere que todos os jogadores do Barcelona eram como uma escolinha de jogadores infantis ali, né, tipo um reformatório, onde todos diziam amém pro professor, pro Guardiola, no caso, que ele descreve como filósofo, né, que os caras não iam com os seus carrões pro treino, no estacionamento, iam todos com carros populares, e ele queria ir com o carrão dele mesmo, e ele começa a perceber que ele estava deixando de ser ele, né, perdendo a felicidade de jogar futebol mesmo com isso. Até que chega um momento ali que ele está se destacando, fazendo vários gols nessa primeira metade da temporada do Barcelona, mas que o Ibra descreve, né, ali que o Messi começa a ficar meio que enciumado dele e pede para jogar mais centralizado do que não na ponta. Ele dá a entender, né, que o Messi tá com um tipo de inveja dele ali. E aí o Guardiola atende o Messi, segundo o Ibra, e ele começa a ficar sem espaço no time, entrando na crise, e todo o relacionamento dele com o Guardiola vai pra cucuia, né, basicamente, culminando num jogo que ele entra no vestiário chutando, né, todos os equipamentos e xingando o Guardiola, que vai gerar, né, essa transferência dele depois, felizmente, para o Milan, que ali, né, eu me lembro muito de quando ele acertou com o Milan ali, né, o site do Milan, Ibrahimovic, em letras douradas, a matéria no site principal, Finalmente Nostro. Foi incrível a entrada dele no gramado, né? Emoção da torcida, vamos ganhar tudo, como ele falou ali na época. O Milan que vinha ali, né, no final de uma geração de ouro do Milan, que tinha o Nesta, o Pirlo, o Ambrosini, Gattuso, Seedorf, Inzaghi, o Kaká já tinha deixado o Milan, mas tinha o Ronaldinho no time, Thiago Silva, Pato, mas que precisava realmente de um líder. E o Ibra chega para ser esse líder, conduzindo, né, o Milan à reconquista do Scudetto, que já não ganhava desde 2004. E nós vemos toda a história contada por ele ali, né, principalmente na partida contra a Inter, novamente de frente para os Ultras, onde ele, né, com o desafeto dele, Materazzi, ele sofre um pênalti do Materazzi e bate um pênalti de frente para a torcida da Inter, que joga luzes na cara dele, faz uma parafernália para tentar ali atrapalhar ele, e ele estende, né, os braços, como de costume, e fala, né, no livro: os seus truques não funcionam contra mim, né? Então, assim, é épico demais você ver tudo isso. E o livro é concluído realmente com o título do Milan nessa temporada. Não vai depois, né? Não tem a transferência dele pro PSG, e ele jogando no Manchester United, e depois, né, no Galaxy, até chegar no Milan. Deve ter no novo livro dele, o Adrenalina, né? Que eu vou ler e trazer daqui a algumas semanas, ainda não li. Mas é muito bom esse livro aqui. O que eu tenho para dizer, assim, é que é um relato incrível, nu e cru, de um super-astro do futebol. Principalmente como ele se expõe, né? Quando ele conta os lances no gramado. Por exemplo, quando ele jogava na Juventus ali, e ele vai enfrentar a Inter. O confronto dele contra os zagueiros, uma verdadeira guerra contra o Mihailovic, o Córdoba, o Materazzi, né? Uma verdadeira luta mesmo no gramado. É incrível você ver esses relatos, né? E depois também as anedotas fora do campo, da vida pessoal dele, uma além ainda no campo, né, num treino no Milan,
contra o Oniel. Essa é uma história muito conhecida, que ele se atraca. O Oniel era um zagueiro norte-americano que estava no Milan na época, ali em 2010, 2011, e eles acabam rolando pelo chão. Os dois são monstros, né, fisicamente, mais de 100 quilos, 1,90 m, o time inteiro precisa separar os dois, e assim, né, tem um tom épico até esse confronto dele contra o Oniel. E outras, como eu disse, histórias, né, ele com o empresário dele, com o Raiola, a relação deles se xingando, é até engraçado. A relação dele com a Helena, a esposa dele até os dias atuais, que também conta, né, é uma relação meio também assim, deles também brigando, mas tendo uma parceria incrível, o nascimento dos filhos dele, e outras histórias, como por exemplo, né, ali que, na infância dele em Rosengard, que ele sempre via uma mansão rosa no topo de uma colina, ele queria essa mansão, e depois quando ele já tem, né, o dinheiro suficiente, já é um superastro, ele volta e chega e propõe para os donos da mansão, né, um preço para comprar a mansão mesmo. Os donos não queriam vender, mas acabam vendendo, porque ele acaba pagando mais. E depois, quando ele dá, né, essa festa aí na Mansão Rosa, de meio que inauguração, ele bota um quadro com os pés dele, e as pessoas falam, nossa, que coisa horrorosa. Ele fala, calem a boca, né, devido a esses pés horrorosos que nós temos tudo que temos aqui, né? E outra anedota que eu achei também, assim, incrível, uma outra passagem, uma outra história, de que o Ibra, ele é até hoje, né, viciado em videogame, mas em 2006 ele era muito em Call of Duty e Gears of War 2 ali na época. Ele jogava até altas horas da madrugada, às vezes indo praticamente virado para os treinos. E ele acaba fazendo amizades online, não revelando quem ele é, né? E tem um cara da Suécia que ele faz amizade ali, e assim, é muito boa essa história, porque o cara, né, começa a desconfiar que ele é o Ibra, mas ele não confirma, porque ele vai falando sobre carros, a voz, né, mesmo no headset e tudo mais, os carros que ele tinha, diz que tem uma Ferrari de um modelo assim, raríssimo, né, e o cara começa cada vez mais a desconfiar. Mas ele vai se apegando ao cara, porque eles vão jogando juntos ali toda madrugada e tal, e um dia o cara disse que queria um relógio de uma edição limitada, que praticamente ninguém tinha acesso, só que o Ibra, obviamente, consegue o acesso ao relógio, e aí ele fala pro cara, olha, eu vou estar na sua cidade, né, em tal hotel, ele estaria com a seleção da Suécia, e se você quiser o relógio, passa por lá e leva o dinheiro, faz a transferência. E o cara fica assim com o pé atrás. E não é que o cara vai mesmo no hotel e o Ibra dá o relógio para ele, e eles ficam amigos mesmo pessoais, o cara frequentando a casa dele, quer dizer, uma amizade virtual de videogame com um astro, né, do futebol mundial, que se torna realidade. Então é uma história assim incrível, e o cara deve ser amigo dele até os dias de hoje. Pelo menos ele diz aqui no livro que o cara passa a frequentar a casa dele, né? A Helena, inclusive, esposa do Ibra, diz que o cara é a paquera virtual dele. Assim, histórias incríveis mesmo. Sobre a edição aqui da Realejo, eu devo dizer que é incrível. O livro tem 400, né, e 20 páginas, divididas em 28 capítulos. Tem até aqui, né, um relato do Ronaldo Fenômeno, em quem o Ibra, né, se inspira muito, né, completamente. E é uma edição super bem feita, super bem trabalhada. Aqui, né, nós temos fotos nesse começo do livro, ele e a irmã dele em cima do carro dele, ali do pai dele, na infância dele, ele, o pai e os 2 filhos. Temos também aqui, né, o Ibra novinho, inclusive a frase, né, você pode tirar o garoto de Rosengard, mas não Rosengard do garoto. Então, assim, né, é realmente assim muito boa a edição, ele com o Ronaldinho, aqui ainda, né, mais novos ali, ele com Adriano o Imperador, nos tempos de Inter provavelmente, com o Luciano Modi, o dirigente da Juventus lá, condenado, né, pelo Calciopoli principalmente. E nós vemos aqui, né, nas fotos também, ele com o Mino Raiola e seus filhos comemorando o Scudetto lá de 2011 do Milan. É um livro incrível. Como eu disse, né, eu tenho uma ligação afetiva com o Ibra, ele é um dos meus maiores ídolos no esporte, então eu dou 4,5 estrelas de nota para esse livro. Um livro incrível, uma biografia imperdível, assim, nua e crua de um astro do futebol mundial. E esse cara, né, pra mim, ele é incrível mesmo, até porque a volta dele fez isso aqui, né, contribuiu e muito pro Scudetto do Milan, seja em campo e seja com a liderança fora, revitalizando o Milan. Bom, gente, é isso aí. Eu peço que se vocês assistiram até agora e gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, que eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdos de livros aqui, de biografias e também de esporte, principalmente, né, daqueles que jogam nos meus times, né, o Milan e o Santos.
Valeu, gente, falou e até a próxima!